Como Deus é maravilhoso, como Deus sabe trabalhar na vida da sua igreja, seu povo. Eu estava aqui bem cedinho hoje, meditando no Salmo 36, Salmo de número 36, é o Salmo do dia. Nós todo dia temos um Salmo para meditar, é uma ideia, sempre tem um livro, são 150 Salmos e no culto matinal, quando a gente está no matinal, a gente fala do Salmo do dia. O Salmo 36 só tem 12 versículos. Eu li numa versão, não sei se os irmãos têm condições de colocar, que é na Nova Bíblia Viva. Não sei se tem hoje, né? Porque deu alguns probleminhas lá. É NBV, Nova Bíblia Viva. É muito forte como está escrito esse salmo. Hoje, pela manhã, eu li para os irmãos. Me parece que o testemunho que eu vi aqui tem tudo a ver com este salmo. É um salmo de Davi. E Davi conta história. Não tem. Então, não sei se você talvez não tenha essa Bíblia, mas no seu celular certamente tem, não é? Esse salmo aqui, irmão, só para os irmãos terem uma ideia, o Dr. Shedd, ele faz um comentário, ele diz o seguinte: esse salmo ele tem uma voz, ele fala do pecador, dos seus pensamentos. Dos pensamentos quando a pessoa anda sem Deus, no seu coração quem domina é o pecado. Ele faz uma análise desse sentimento, dos pensamentos íntimos de uma pessoa sem Deus. A gente não tem ideia quando vê uma pessoa subindo num prédio e pulando dali, pegando o carro, encontrou, então coloca aí, Nova Bíblia Viva. A gente vai ler esse salmo e vai entender um pouco esse sentimento. Ainda o Dr. Shedd faz um comentário, análise dos atos, das palavras de uma pessoa que está em pecado. Suas características básicas, acima de tudo, ele é um ser indiferente a Deus. E a sua existência da prestação de conta, ele não tem nada com isso. O homem sem Deus, o ímpio no seu pensamento é outra coisa diferente do crente. Vamos ver para o Salmo. Salmo de número 36, eu queria ler com os irmãos este versículo. Presta atenção aqui, como está no telão. No coração do mal, você sabe o que é que tem no coração de uma pessoa mal? Olha o que é que ele diz aqui. No coração do mal, o pecado sempre tem o quê? Isso é muito forte, irmãos. Sabia que estava errado, mas o vício tomou conta dele. Sabia que não era certo deixar as contas de serem pagas por causa da droga, mas o coração dele, a última palavra não é de Deus. A última palavra é do mal. Veja, sempre tem a última palavra. Ele não tem o menor respeito por quem? Por Deus. Comete loucuras. O homem que não tem uma vida com Deus. Por isso que a Bíblia diz que é feliz o varão que não anda com essas pessoas. A gente precisa amar, precisa orar, mas eu concordo, irmão Edson, precisa estar preparado para lidar com situações. Mas que você tenha pena, você não coloca uma pessoa drogada que tem vício com cocaína e outras drogas na sua casa. Não tem condições, você não vai ter o preparo para cuidar dessa pessoa. Por isso que tem que ter lugares como esse. E o diferencial desse lugar, eu já fui pregar lá algumas vezes, é realmente que a palavra de Deus tem liberdade de trazer a palavra, o poder de Deus. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de quem crê, irmãos. Aí você não sei por que essa pessoa já evangelizei tanto e não aceita. Porque a última palavra no coração dele não é a de Deus. É a do pecado. É a voz do mal. Não tem o menor respeito pelas coisas de Deus, por igreja, por nada. Diz coisas absurdas. Veja o que é que Davi fala ainda. Até o versículo 4 é muito forte. Veja o verso 2. A igreja pode ler para mim, por favor? Não tem limite para fazer o mal. Não tem limite. Você pega uma faca, uma peixeira para o seu uso. Ele vê uma peixeira numa forma diferente para agredir. Eu trabalhei 35 anos ali na prefeitura, ali na cidade do Recife, na Secretaria de Urbanização. E eu trabalhei na Conda Boa Vista ali, bem de frente da Fafiri. E nos meus primeiros 4 anos eu fui vigilante, era vigilante lá. Eu ficava naquele portão principal o dia todo, tomando conta dos carros e ficando olhando, cobrando crachá dos funcionários e visitantes. E eu vi muita gente sendo esfaqueado. Quando ele estava drogado com aquela cola. Aquele pessoal da cola. Que toma droga. Naquele beco
da fome, né? Tem um beco da fome e tem aquele beco chamado beco do estudante. Beco do estudante. Irmão, eu já vi tanto crimes ali. Uma certa vez alguém não aguentou, pulou para dentro da empresa, a gente podia sem fazer nada. Chamamos a polícia, a pessoa ali, todo esfaqueado, derramou seu sangue. Eu vi pessoas furadas aqui, uma faca, e o seu sangue ir embora e morrer ali. E as pessoas não estão nem aí. O mal existe. Olha, irmão, o pecado encobre a visão do homem mau. Ele se julga importante e pensa consigo mesmo que suas maldades nunca serão descobertas e castigadas. E vai para um presídio. Você acha que um presídio recupera alguém? Não recupera ninguém. Talvez saia com outras habilidades de lá. É muito sério isso. No versículo de número 3, eu fiquei pensando, as suas palavras estão carregadas de quê, igreja? De mentiras e falsidade. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Esse salmo é um salmo de Davi. Davi, ele fala isso, mas ele não vai só falar disso no salmo. Nessa primeira parte, ele vai contar essa história. Eu vou ler até o 4. A igreja lê o 4, por favor, e eu quero dar uma breve explicação, porque o nosso tempo esgotou. Até a noite, presta atenção, até a noite fica o quê? Fazendo o quê, irmãos? Planos perversos. Em vez de pensar de se livrar daquilo, fica fazendo planos perversos. E quem já foi dominado por esse mal sabe disso. A Bíblia diz que foge dele o sono, quando não fizer tropeçar alguém. Pensando nesse salmo aqui, eu fiz apenas três pontuações, pensando sobre essa situação. O Salmo 36, na verdade, é um mergulho profundo na realidade espiritual de quem anda sem Deus. A gente sai com o evangelismo na rua, sempre eu digo ao pessoal, a gente não sabe o que pode se deparar. Porque tem pessoas muito educadas, não são evangélicos, mas um homem sem Deus, que anda na maldade, o pensamento dele são pensamento de mal, são pensamento de destruição. Nos primeiros versículos de 1 a 4 que eu li, fiz questão nesse versículo, o salmista Davi diagnostica a malícia humana. Por isso que o tema dessa mensagem hoje, eu pensei, a malícia humana e a benignidade divina. O homem é mau. A Bíblia diz que o homem é mau. Mas existe a bondade de Deus. Aliás, esse título, não fui eu que coloquei, eu peguei emprestado do Dr. Shedd. Se você tem uma Bíblia Shedd, você vai ver que o título é esse. Exatamente isso, não é? Aqui ele diz exatamente a malícia humana e a benignidade de Deus. Deixa eu pensar aqui, veja o diagnóstico. O ímpio vive na sua autossuficiência, sem temor de Deus, e vive planejando o mal, não quer ver seu bem, quer ver a desgraça do outro. E quando vê uma coisa terrível, ele acha aquilo a coisa mais natural. Aí aqui ele diz assim, porém, a partir do versículo 5, e eu louvo a Deus por isso, já tem outra visão. Esse salmo tem essa divisão. A partir do versículo 5, mostra a graça e a misericórdia de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, que esse mundo não está entregue a Satanás. Tem a graça, tem a misericórdia e tem a bondade de Deus na nossa vida, irmãos. Estamos aqui nessa noite falando das coisas de Deus, de libertação. Um grupo de jovens que teve a experiência, inclusive o seu educador social, também foi um drogado. E ele entende o sentimento desse pessoal. E eles trabalham com ele. Eu acho um trabalho extraordinário. A partir do versículo 5, ele vai exaltar a bondade de Deus. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, fez o quê? Superabundou o quê? A graça de Deus. Irmãos, bem sério, se não fosse Jesus, você estaria aqui nessa noite? Nem eu, nem você estaremos aqui. É Jesus, é a misericórdia dele. Não adianta a gente se achar melhor, porque nós não somos. Estamos aqui vivendo pelo favor, pela misericórdia e pela bondade de Deus. Quem sabe você estava caído, embriagado ou na prostituição. Quem sabe morto. Deus trouxe você para ele, para a casa dele. Veja que tentaram levar o irmão Edson para um lar espírita, alguma coisa assim. Só piorou a situação. Ele contou aqui a situação. Então, meus queridos irmãos,
Veja que coisa. Primeiro, a raiz da malícia humana. Veja, está no versículo 1 e 2. É a raiz, pode colocar 1 e 2. Eu não vou repetir, mas aqui é uma revelação. Davi revela que o pecado do ímpio começa no coração dele. Jesus disse que é do coração que procede o quê? Todas as coisas, irmão. E o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem conhece o coração é Deus. Por isso que tem um ditado bem conhecido nosso. É quem vê cara, não vê o coração. Você pode estar de uma pessoa que ímpia, que não tem Jesus, cheio de maldade olhando para você. E só a graça de Deus para dar livramento. Hoje aconteceu uma coisa lá na minha rua, fui umas 3 vezes para Tilma hoje, e eu tenho me esforçado para limpar lá o mato, ajeitar as coisas, deixar a casa com uma boa aparência. Eu vou ter até uma recepção dos irmãos lá, e eu queria descobrir quem estava voando o lixo ali, que eu tirava e o lixo voltava. Aí daqui a pouco lá veio um rapaz bem alto, bem vestido, com um saco de lixo da moça. Não é possível. Eu nunca vi esse rapaz, né? Eu disse, não é possível que esse rapaz está jogando ali. Tão bonito, tão alinhado. Aí eu fui com o filho bem devagarinho, e eu olhando, né? Aí ele pegou, puf, no meu muro. Eu disse, não. Aí eu digo, Jesus, e agora? Aí eu buzinei. Desci o vidro do carro. Bom dia, amigo. Essa casa aí é minha. Eu não botei proibido jogar lixo, mas eu vou colocar. E você jogou esse lixo ali, eu queria que... Deixa o lixo que você jogou, que eu vou apanhar e levar lá. Porque o lixo é lá na rua, que o carro do lixo não entra lá. Ora pela minha rua, Jesus, só de misericórdia. E cheio de buraco. Aí ele olhou para mim e ficou olhando. Eu falei sem saber quem era. Nunca vi na minha vida. Aí ele falou, o senhor é o pastor Samuel? Eu disse, sou. Ele me conhecia. O senhor está certo, pastor. Eu fiz uma coisa errada e mal educada. O senhor não vai pegar, quem vai pegar sou eu, vou levar para o lugar certo. E eu sabia o lugar certo. Mas aqui é mais perto, mais cômodo. Mas, meu irmão... Aí ele diz assim, o senhor é um pastor, todo mundo aqui fala no senhor, o senhor é tão importante, porque o senhor não vai falar com esse prefeito? Chegue para Vinícius e diga para ele que sua rua está desse jeito. O senhor não tem essa força que você tem. Olha, o senhor não sabe a ideia como o senhor é respeitado em todo esse lugar aqui. Eu disse, está certo. E terminou, eu pude dizer que ele ficou conversando comigo, eu conversando com ele. Eu disse, eu não lhe conhecia. Ele fez, eu lhe vejo todo dia, eu nunca lhe vi. Irmãos, aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu comentei com alguém, isso foi com o Dion, cadê Dion? Foi Dion. Eu disse, Dion, e se esse rapaz fosse um mau? Eu sei que ele é alguém tocado. Ele fez, eu sou irmão do dono das galetas, do galego, assim, eu disse, eu sou irmão de galego. Eu disse, que coisa boa, você é muito educado, viu? E você também é muito humilde. Eu tenho uma alegria de conhecer você, achei muito feliz de lhe ver. O senhor achou, pastor? Eu disse, com certeza. Aí eu não vi que lá na frente estava o carro dele, que ele estava a pé para levar o lixo lá. Ele pegou o lixo, deixa que eu leve. Ele, não, quem vai levar sou eu. Ele ficou discutindo, eu levo, tu leva. Tá bom. Aí ele pegou o lixo, pegou o saco dele todinho, entrou no carro dele, olhando para mim, bateu e ficou com a mão do lado de fora com o lixo e foi embora. Eu disse, meu Deus do céu. Mas será que poderia ter outra história? Que nada, você manda não sei o que, eu jogo onde eu quero, não sei o que e tal, e tal, e tal. A gente não sabe o que vai esperar a gente. Eu já vi ali naquela rua do Sossego, por causa de uma buzina, o cara sair, buzine de novo com o revólver na mão, o camarada ficou lá quieto. Eu vi isso. Porque o mundo é mau. E eu disse assim, eu gostei tanto de você. Ele falou, também eu gostei do senhor, pastor. E ficou tudo de boa, né? O homem é mau. Nunca ouviu falar assim, não? Tem uma área da psicologia que diz que o homem é bom. É o meio que faz ele mal. Mas a Bíblia diz assim, eu nasci na iniquidade. E eu gosto de ouvir a Bíblia. E em pecado me concebeu minha mãe. A criança nasce em pecado. Que coisa, né? Davi disse isso. Todos pecaram. E o salário do pecado é o quê? A gente tem que entender que esse mundo, só o Evangelho pode transformar. Só o Evangelho de Cristo, só a palavra do Senhor. Esse desafio jovem é um desafio mesmo. Porque só Cristo pode transformar a vida de vocês. Somente Ele. Não é educador social, não é o psicólogo. O psicólogo não transforma a vida de ninguém.
Pastor, não transforma a vida de ninguém. Mas a palavra de Deus transforma a vida. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. A gente estava ouvindo uma palestra agora recentemente. Aí alguém disse assim, a gente de alguma forma, todos nós somos um ex. Ex alguma coisa. Lembra aqui, na conferência jovens? Um ex, você deixou alguma coisa. Todo mundo que aceitou a Cristo deixou alguma coisa para trás. Paulo era um ex, perseguidor de igreja. Zaqueu era um ex-ladrão. Ou não é? A gente vai ver, Bartimeu era um ex-mendigo. Eu acredito que depois de aquele encontro com Cristo, tudo na vida dele mudou. E você agora é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, em primeiro lugar, a gente percebe aqui que no versículo 1 e 2 fala da raiz da malícia humana, está no coração do homem. A raiz de todo o mal é a ausência de Deus. O mundo está precisando de Deus. Em segundo lugar, as consequências da prática do mal, está no versículo 3 e 4. Quais são as consequências? Versículo 3 e 4 responde. A corrupção interna se externaliza. As palavras do ímpio são falsas, são enganosas. E ele deixa de agir, ele não age com sabedoria. No leito, na sua cama, ele fica maquinando iniquidade e se coloca no caminho que não são bons. Por isso que a Bíblia diz que há caminhos que para um parece ser bom, mas o final são caminho de morte. O crente, nós precisamos ter um testemunho de verdade. Não apenas com palavras, dizer que ama. Todo mundo diz que ama, é provar esse amor. A gente diz que suporta e muitas vezes nós não suportamos. E sabe do que mais? Isso às vezes acontece dentro da casa do Senhor. Estou falando do mundo. Mas e quando alguém dentro da casa do Senhor não suporta o outro irmão? Em vez, como a Bíblia diz, amar o outro. Novo mandamento vos dou. Amarás o Senhor teu Deus de quê? Todo o teu coração, toda a tua alma. E ao próximo. Irmãos, precisamos praticar a palavra do Senhor. Jesus diz, todo aquele que ouve minha palavra e a põe em prática, compará-lo-ei a um prudente que edificou a casa sobre a rocha. Mas quem só ouve, mas em casa é ignorante com a mulher, é ignorante, não trata bem a esposa, não trata bem o esposo. Irmãos, é discurso. Sempre a gente conversa. E quantos irmãos dizem, pastor, ore pelo meu esposo para se melhorar muito, ore pela minha esposa para se melhorar muito. Lá na igreja é uma santa, pastor, eu nem conheço. Ela tem vontade de orar na igreja por causa dela. Fica tão diferente, pastor. Até beijo dá para mim. Isso é sério. Pisca o olho para ele, mas quando chega em casa, isso que coisa, né? Amados irmãos, nós somos nova criatura. Quem lembra do texto que o rapaz leu o testemunho? É Bruno, é? Quem lembra do texto? Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Vamos colocar aí, Romanos capítulo 12, 1 e 2. Vamos lá. A igreja de pé, por favor. Estamos terminando. Romanos 2, 1, depois a gente leu 2. Toda a igreja? Apagou? Vamos lá? Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Verso 2, toda a igreja. Posso ver um amém, irmãos? Eu queria pedir que todos os jovens viessem até aqui, que a igreja quer orar por vocês. Pode vir, por favor. É uma missão muito difícil, esses irmãos têm. Vamos lá, gente. Vamos lá, está terminando o horário. O desafio jovem, por favor, eu queria que a igreja orasse. Pelo irmão Edson e pela vida de cada homem deles. Pode vir aqui, por favor, no altar. O testemunho não é fácil, ele diz que está no processo. Tem umas coisas que ele está deixando. Mas eu creio que a obra que Deus começou, Ele vai completar na vida de todos vocês, porque nosso Deus é fiel. Em nome de Jesus, vamos estar orando pelo desafio jovem, pela sua vida, Bruno, firme e constante, sempre abundante. A igreja pode estender a mão aqui, para o altar, para a gente orar, clamar ao Senhor pelas essas vidas. Esse culto nesta noite, a gente cresceu um pouco.
A gente fica escutando, mas você ao vivo está escutando o que é que as drogas provocam. Abandona tudo. Irmão Edson, com 13, 14 anos, já não queria mais nada. Conheceu o mundo. Como é que esse homem está aqui? Ele chegou aqui com uma bolsa aqui, bem doente, fazendo a... fui lá no Desafio Jovem, alguns doentes, a esposa dele preocupada. Mas Deus tem plano na vida dele. Onde é que ele está aqui, ó? Isso é Deus, irmão, na vida dele. Porque é um trabalho maravilhoso. Estenda a mão, em nome de Jesus, ó Pai. Querendo te agradecer por esta quarta-feira, foi um diferente, ó Pai. Cada quarta-feira o Senhor tem uma palavra. E o Salmo 36, ó Deus, encaixou direitinho, Pai, com a situação do jovem que aqui testemunhou. Como era a sua vida antes, sem direção, sem alegria, sem paz. O casamento foi embora. Meu Deus, as drogas acabam, as drogas matam, ó Pai. E aqui, ó Deus, ele teve um encontro no Desafio Jovem. E ele já sentia que não era mais porque a mulher dele pediu, mas existia uma força maior do céu, levando ele para aquele lugar, Pai. E hoje ele está aqui na igreja, testemunhando. A igreja está aqui, ó Pai, estendendo as mãos, pedindo pela vida de cada homem desse, Pai. Que a Tua graça, Pai, continue renovando, transformando essa vida, ó Pai. Porque a Tua palavra nos diz que a vida do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, sendo transformado mais e mais até ser dia perfeito, ó Pai. E a obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminar na vida desse pessoal, Pai. Na vida desses servos Teus que entregou a Ti. Continua sustentando o Teu servo Edson. Continua sustentando sua família, esposa e filha. Meu Deus, ajuda naquele casarão, onde ele está agora ali em aldeia. Meu Deus, que a Tua mão continue abençoando, inspirando e vendo pessoas transformadas pelo poder que tem o nome de Jesus, ó Pai. O Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Obrigado por esse testemunho nessa quarta-feira que nos fortalece. Quem sabe algum parente, algum irmão, lembrando do filho que está envolvido com drogas. Mas o Senhor que libertou Bruno, liberta também a cada um, ó Pai. Obrigado por esta noite. Leva-nos em paz, ó Deus, e continua abençoando todo o Desafio Jovem. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, tenha sobre nós. Tem misericórdia daqueles que estão na rua agora jogado, Pai. Drogado, Pai. Caído, Pai. Esquartejado. Tem misericórdia. E que a Tua misericórdia e a Tua graça alcance todos. Desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Vamos dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos. Com oração silenciosa, estamos encerrando. Agradecemos a cada visitante. Muito obrigado. Volte outras vezes.